Pronto. Oi. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje o departamento traz Rodrigo Gouveia, que já é um integrante e já está com a gente desde o início dessa caminhada, que vai fazer 3 anos. E estamos muitíssimo felizes de poder estar aqui. Rodrigo vai falar sobre um tema que é violência contra LGBTQIA+, e uma experiência de cura gay, que ele vai perpassar aí por uma experiência pessoal e dialogar com todo o referencial teórico que ele vem abarcando e colhendo aí ao longo do tempo. Rodrigo é psicólogo, psicoterapeuta e especialista em sexualidade. E é um queridíssimo, que tem uma rede social bastante badalada, então sugiro que vocês acompanhem. E vai compartilhar um pouquinho. Vou passar a palavra para ele, porque o encontro é esse, dessa forma mesmo, muito gostosa e informal, onde a gente vai prosear, e ele vai distribuir aí como é que vão ser as perguntas, ele vai compor e coordenar. Então, sigamos, né? Primeiro, obrigado pelo convite, sou honrado de estar aqui hoje, me sinto honrado de estar aqui. Vou projetar alguns slides para a gente poder conversar sobre violência, e eu pensei em 3 momentos para nós pensarmos hoje. O primeiro momento é a gente falar da violência contra LGBTQIA+, é um pouco do que eu apresentei no último congresso da SBRASH, atualizado, porque o último congresso foi em 2022. Então, esse é o primeiro momento, junto com dados também, né? Eu passei lá no grupo os dossiês e relatórios que falam de assassinatos a LGBTQIA+. Vamos falar um pouquinho desses dados, porque eu acho que são dados que precisam estar vivos na gente, no mínimo para gerar constrangimento, para gerar raiva e também para gerar movimentos políticos, movimentos privados, movimentos públicos, e eu acho que isso é importante, esse lugar dos dados. Depois, de uma maneira mais rápida, eu vou falar um pouquinho da terapia afirmativa, porque surgiu algumas dúvidas, né, quando foi lançada a arte, o que é o terapeuta afirmativo. Então, a ideia é a gente colocar um pouquinho, trazer um pouquinho essa forma de estudo, que não é uma abordagem, mas é uma forma de olhar o atendimento ao LGBTQIA+. E aí, o terceiro momento, eu vou falar da minha vivência com a cura gay, a experiência horrorosa que eu tive com a cura gay. Eu vou dividir um pouquinho com vocês. Possivelmente, nessa hora, eu me emociono um pouquinho mais, mas vou falar um pouquinho sobre isso. Então, a ideia é nesses três momentos, tá? Vou colocar aqui, eu não sei direito projetar aqui, mas calma aí, tá tudo aberto. Janela do aplicativo, achei. Vocês me falem se foi aí, que para mim não aparece. Tá aparecendo. Veio, sim. Tá. E aí eu tenho que ir mexendo lá no meu documento, né? Você salvou no Drive? Porque se você salvar no Drive, ele passa normal. Você vê a gente, inclusive, você não fica aí sozinho. Pior que não tá no Drive, tá no meu computador. Eu até salvei, mas é uma cópia só de segurança que eu não sei direito onde tá. Você abriu primeiro, Rô? Abri primeiro. Depois a janela. Oi? Aí você pôs a opção da janela só. Isso. E aí não tá passando? Tem que ficar... Vê se vocês olham aí. Dá para ver aqui, eu consigo ver aqui se por acaso eu falar de... Não tá no modo apresentação, mas dá para ver. Dá para ver? Porque eu acho que no modo apresentação aí eu não vou ver vocês. Tá bom, beleza. Tá? Mas tá dando para ver, né? Eu descobri isso essa semana, gente. Quando for um meet, assim, salva no Drive, que aí a gente não fica falando sozinho, que é horrível, né? Sim. Bom, a Érica já apresentou um pouquinho, né, quem eu sou, e aí eu só gosto de destacar que eu sou associado da SBRASH, para fazer propaganda da SBRASH. O meu último slide de hoje vai ser falando do congresso, que é pertinho do congresso junguiano, mas quem puder ir, nós temos um congresso em setembro, em Minas. A SBRASH é a Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana, tá? É aberta a profissionais
diversos, então quem quiser também conhecer um pouquinho do trabalho. E recentemente eu me afiliei também, sou associado à ABENS, que é a Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual. Então são 2 grandes destaques para mim, onde eu aprendo muito. Mas também gosto de falar o lugar que eu estou. Passou, né, o slide? Tá. Tá passando, ok. O lugar onde eu estou, né, quem eu sou, né? Eu sou um homem cis, bissexual, tenho 39 anos, eu sou casado com um homem cis gay, estou tentando habilitação no processo de adoção. Essa semana eu tive aí a entrevista com psicóloga e assistente social, a psicóloga já aprovou a gente, né, aprovou, aspas, né, essa palavra, e aí falta a assistente social mandar o relatório, então estou nesse processo de adoção. Sou cristão progressista, que eu vou falar um pouquinho também na minha apresentação lá, então não se assustem com o termo cristão aqui. E brinco que eu sou introvertido, função sentimento com intuição. É um pouquinho aí quem sou eu. Quando a gente fala de violência, eu penso em alguns combinados, assim, eu penso da gente começar em algum lugar bem, bem devagar mesmo, tentando não praticar um lugar de generalização, né? A gente precisa fugir. Cada letrinha dentro de LGBTQIA+, é uma pessoa única, são pessoas, são movimentos políticos também únicos, e aqui a gente vai estar falando de um modo geral, e em nenhum momento eu quero desrespeitar a pluralidade, cada especificidade de cada uma dessas letras. Nós vamos ver que tem estudos mais aprofundados sobre a violência de determinadas letras e tem estudos menos de algumas outras letras. Então, a ideia é não generalizar, e eu quero fugir dessa generalização, mas quero trazer essa pluralidade, né? E quando a gente pensa a violência, a gente não pode deixar de pensar que estamos numa sociedade hétero-cisnormativa. E isso é uma grande introdução para a gente tentar entender o porquê que a violência ela é tão forte e porquê que lutas e por que manifestações contra essa violência é difícil em muitos momentos, né? É levado em desconsideração, desvalia e por aí vai. Estamos numa sociedade heterocisnormativa, como já estudamos muito aqui, quando a gente estudou o livro sobre a formação, né, da heterossexualidade e tudo mais, a gente comentou muito sobre isso aqui nesse grupo, né? Mas a gente precisa sempre estar lembrando que nós estamos dentro dessa cultura, e é uma cultura cheia de estigmas, onde a gente coloca os papeizinhos o tempo inteiro. Então, se uma pessoa biológica nasceu com pinto, a gente vai falar que é biologicamente homem, e por aí vai. E como é essa construção que precisa ser desfeita dentro dessa grande sociedade cis heteronormativa. E nós precisamos pensar também que ainda tem uma pressão para isso. Então, tudo que for fora de uma questão hétero e cis é colocada de lado socialmente, claro que em alguns lugares menos ou mais, né? Só em termos de Brasil é também muita pluralidade. Então, se a gente está falando aqui do grande centro do Rio de Janeiro, onde eu estou, é uma forma. Se eu falo já da Baixada Fluminense, é outra. Se eu falo do interior do Rio de Janeiro, é outra vivência, né? E esse crescimento de estigmas está o tempo inteiro aí. E Espejo, né, é um autor que a pronúncia é em espanhol, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que é a homofobia, e aqui eu amplio para LGBTQIAP+, fobia, de modo geral, é a angústia diante do desaparecimento das fronteiras e hierarquias que institucionalizam a heterossexualidade como norma. Assim como outras formas de violência, visa a desumanização do outro, né? Há uma semana ou 2 semanas atrás, eu fui vítima de violência, de homofobia aqui no Rio, num clube de esportes no Rio, e eu fui fazer minha matrícula, e um senhor estava se exaltando com as atendentes, que eram jovens aprendizes, e eu educadamente pedi para ele falar um pouco mais baixo e dar uma maneirada. E ele levantou mais a voz, eu falei, senhor, maneira. E aí foi onde ele levantou ainda mais a voz, ele não me chamou de viado nem nada, mas ele ficou fazendo gestos homofóbicos, meio que me chamando de afeminado, e ali eu falei que a homofobia era crime, e já fiz boletim de ocorrência em relação a isso e tudo mais. Só que o que
está por trás dessa questão, dessa violência e das outras violências, incluindo a violência que ele fez contra as atendentes ali, que ele é superior. O que está por trás de de quase todos os casos de violência? A ideia de que eu sou superior a você e que eu posso colocar a minha norma e que a minha norma é a única certa e a forma de dizer que é a melhor, incluindo. Então, eu tenho força em relação a você. Eu sou mais forte do que você. Foi isso que ele fez com as atendentes e foi isso que ele fez quando ele me desvalida fazendo movimentos como se eu fosse afeminado e eu não devia estar falando nada a respeito daquele homem cis hétero, né? Então, a violência, ela desumaniza. Ela faz um movimento de tirar a potência do outro. Quando eu sou violento, quando eu, como homem, sou violento contra uma mulher, eu estou tirando a potência dessa mulher. Eu estou tirando essa mulher de um lugar de humano e um lugar de potência, de que eu sou mais forte que ela. E aí a gente pode pensar em múltiplas violências que a gente está falando o tempo inteiro aqui, não só a física. Quais são todas as violências políticas e institucionais que a gente ouve? Como técnico de futebol, recentemente, aqui do Rio, fala que as mulheres que estão no VAR não deveriam estar ali, porque, afinal de contas, elas são mulheres, e elas não têm capacidade para aquilo. E isso é um lugar de violência, né? Então, é tudo que vai contra essa norma hétero-cis, e aqui eu amplio também do homem branco, aqui eu amplio de toda essa norma, é colocada num certo lugar de repúdio. E aí a gente precisa muito... Alguém está falando aí para ficar com a tela cheia. Eu só fico com medo de botar a tela cheia, Patrícia, e eu não conseguir ver vocês. Mas tá muito ruim ou tá dando para ver? Rodrigo, não era para te interromper, era só para ajudar o grupo aqui, se alguém quisesse. Pode seguir. É cada um que faz, fica maior. Cada um que faz aqui. Tá bom, obrigado. E aqui eu coloco esse slide, porque a gente teve aí esse ser humano aí, com algumas falas, incluindo, né, do imbrochável, imorrível, incomível, né? Então, incomível não foi ele que falou, né? Mas, e a gente precisa pensar como que a fala dele, assim como a fala de todo esse movimento hétero, cis, está falando de um lugar, de um corpo e de expectativa. Então, se pensa, né, que por ele ser homem, o pau dele precisa ser usado. Então, o pau dele precisa ser usado como potência, porque se ele for broxa, ele não é homem, ele não é potência. Então, ele precisa ser usado como potência. E é o pensamento de muitos homens, né? Eu, como sou sexólogo, atendo muito questões de disfunções sexuais. E a gente vê, em muitos dos discursos por trás de várias disfunções sexuais, o quanto tem o medo de eu não ser potência. Eu preciso ser potência. Se eu tenho pau, eu preciso ter potência nele e preciso ser usado. Não pode ser um pau que não possa ser usado. Rodrigo, mas você está falando só de héteros e cis que fazem essa violência? Não. Por exemplo, quando se vê um homem passivo, um homem cis, passivo, com pau grande, a gente... Muitos tendem a falar assim, que desperdício. Porque, afinal de contas, o pau é potência. Então, que desperdício. Aí, quando se fala de um corpo de uma travesti, algumas pessoas, né, espero que não nós aqui, vão falar, que desperdício. Embora as travestis usam, muitas vezes, os paus, incluindo com seus clientes. Né? Não está nesse lugar. Não está nesse lugar de ser passivo ou ativo. Porém, a sociedade olha e lê assim. Então, como que se usa esse pau? E o que aparenta não usa, né? E quem aparentar não usa, sai da norma também. Então, não é só a norma de você ser ou não cis hétero. É a norma também que você tem que usar aquele pau, né? E se falarmos de vagina, se a gente falar da cultura do estupro, se a gente fala de que tem que ser um buraco a ser usado, e se a gente fala do ânus ainda? Se a gente fala desse lugar que o ânus não é para ser usado, que o ânus não é potência sexual, que o ânus não pode ser prazeroso. Então, qual é esse lugar que tem o controle do corpo, o controle do pau, o controle do cu, que está tudo ali? Tudo nesse lugar de controle, que também é violência. Mas é essa expectativa que se tem sobre o corpo. Então, a violência também passa por um lugar de qual é a expectativa
e qual a norma, aspas aí, social que eu tenho em relação a esse corpo. Então, o corpo tem que ser usado de uma norma, de uma forma que eu coloquei. Então, o corpo dito masculino com uma unha pintada, opa, sai dessa norma. E eu tenho ali um lugar de controle, logo eu posso ser violento contra você. E é essa toda uma cadeia que se tem. Se você sai da norma, eu tenho autorização para ser violento contra você. Tem uma lei, não vou lembrar qual, gente, mas eu estava estudando importunação sexual, e aí tem uma lei que incluindo, acho que, não, posso confirmar depois se eu estou falando besteira, tá, gente? Se eu estiver falando, me desculpem. Mas tem uma lei que, incluindo, foi sancionada, incluindo pelo governo Lula, que aquilo tudo vale, menos dentro de lugares religiosos. O que está dizendo ali é que esse lugar religioso ele tem autorização para ser violento e que ali é outra lei. Então, a gente pode ainda pensar em outra coisa aqui. Tem lugares que a lei é outra. Se a nossa lei e o nosso pensamento é de punição contra a violência, em alguns lugares, esse lugar é permitido. Esse lugar é autorizado. Dentro de uma casa também pode ser permitido muitas vezes, quando a gente fala do estupro, por exemplo, marital. Quando se tem aí a autorização de que você, por ser minha mulher, eu posso ter você quando eu quiser. Se prepare que eu vou te usar. Isso, na novela lá, a Gabriela, foi tão colocado, mas é algo que acontece ainda hoje, quando a mulher não é respeitada muitas vezes, porque ela precisa obrigatoriamente transar com esse homem. E aí vem a favor da família, né? Eu tenho 39 anos, eu sou da época que a gente tinha, né? E quem é mais velho vai lembrar aí do livro de Moral e Cívica. Era um livro, pelo menos aqui no Rio tinha, era um livro que tinha as normas. Era um livro que, embora tinha normas de trânsito, era um barato por isso, tinha normas de meio ambiente, também era um livro que ditava como era a família. E eu lembro que nesse livro tinha um casalzinho aí, como está na foto, né, de um homem, uma mulher, 2 filhinhos, de preferência um menino e uma menina, e um cachorrinho, e aí eles copiavam essa imagem, colavam e pintavam de preto. Então, nem família, né, com um homem branco e uma mulher preta tinha nesse livro. Eram 2 famílias desse jeito, né? E é a ideia que se tem de família. E é a ideia que ainda choca hoje, quando nós temos tanto boicote a filmes e outros materiais que vão falar sobre questão de família que não sejam dentro dessa norma, né? Nós tivemos aí o filme do Buzz Lightyear aqui em cima, e tem uma cena pequena de um selinho e de 2 mulheres, né? Tem uma criança e tem um selinho, e esse filme foi boicotado. O filme realmente não é tão maravilhoso, mas foi boicotado. Mesma coisa na Peppa Pig, né? Uma família com 2 mães, se eu não me engano, também foi falado. Ou seja, tudo tem que ser de um jeito. Quando sai dessa norma, tem aí a ideia da violência. Essas normas respingam em outras pessoas, né? Nós temos aí casos de mãe e filhas que são agredidas, e pai e filho também agredidos em alguns lugares por serem confundidos com casal gay. Teve o caso mais recente de um pai e um filho que foram agredidos porque acharam que eles eram um casal homoafetivo. Nós temos casos aí dos banheiros, onde mulheres cis confundidas com pessoas trans, usando banheiro feminino, também são agredidas. E a gente pode pensar que toda essa questão da norma vai respingar em outras pessoas que estão, aspas, dentro da norma. E a gente pode chamar isso de o dossiê da ANTRA fala isso, né? Nós temos uma patrulha de gênero. E aí eu complemento. Com isso, existe uma patrulha de performance. E vou brincar que existe uma patrulha do cu. Existe uma patrulha do que eu faço com o meu ânus. E existe uma patrulha do que eu faço com o meu corpo. E essa patrulha vai estar o tempo inteiro ali mapeando, como base dessa questão da violência. Não sei quem conhece também essa questão da caixa dos homens, é uma caixa onde a gente fala um pouco dos padrões masculinos, né? Então, os homens ali têm que performar a heterossexualidade, tem que ser fisicamente apto e por aí vai. E aí a gente pega esse conceito para pensarmos
ou a caixa das mulheres também, que precisa ser submissa, que precisam ser frágil, que precisam performar um bando de coisas. Então, esse é o material que eu uso, às vezes, com alguns pacientes, para a gente pensar o que está dentro dessa caixa dele, o que está dentro dessa caixa de ideia, de performance que ele tem, dessa caixa de ideia do que ele aprendeu, o que é ser homem. Então, socialmente, a gente aprende o que é ser homem, o que é ser mulher. O que é desviante disso, opa, vamos punir. Essas regras, como eu falei, respinga também em LGBTs. Né? Tem muitos LGBTs que fazem a própria questão, LGBTs+, que fazem a própria questão do preconceito com outros LGBTs que é mais. Né? Então, são falas que nós temos. Né? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, a fala do ela é passável. Acho super justo e trabalharmos passabilidade com pacientes. A gente vai trabalhar isso para a população trans. Mas essa própria fala, essa própria palavra está falando de um lugar de norma, porque está falando de um lugar que ela precisa passar como cis. Então, o cis, de certa forma, está sendo mais exaltado nesse lugar. Né? É trans, mas nem parece, é linda. É gay, mas nem parece. Voz de travesti. Pode ser gay, mas não precisa ser viado. Tão homão e é passivo, estranho isso. Nascemos numa cisgeneralidade compulsória. Já somos registrados como cis. Isso é fato. Nós já somos, né? Quando a gente fala da questão de ser trans ou cis, a gente já fala que a gente é automaticamente registrado como cis. E esse é o lugar que é a norma. E aí que eu coloco outros preconceitos, só para a gente falar de modo geral, das outras letras, né, das outras pessoas. Então, meninos usam azul e meninas usam rosa. Naquela balada só tem kakura, então tem o etarismo, mas tem também lugar de o corpo mais velho não pode ser sexual. Isso também é preconceito. Do que adianta ter pau e não usar. Bicha, né? Isso é muito comum, por exemplo, eu sou um homem bi de ouvir. Você é bi? você é bicha, né? Então tem uma desvalidação da bissexualidade. Esse banheiro não é seu, você é homem, quer estuprar as mulheres. Assexuado, na verdade, porque para mim é falta de ser comida de verdade. A invalidação que se tem com as pessoas assexuais. Sapatão macho já é nojenta. Velha é pior ainda. Imagine bicha velha. Coisas que se ouvem. E aqui um relato que eu vou falar lá quando eu falar da cura gay, eu vou falar que o meu próprio nome é um nome que foi me dado após uma grande homofobia. Né? Eu não sei porque eu me chamo Rodrigo. Não sei. Não sei porque minha mãe já é falecida, eu não sei porque meus pais me deram o nome Rodrigo. Mas eu sei que meu nome não é Michael, que era a primeira escolha. E eu sei por que meu nome não é Michael. Meu nome não é Michael porque Michael Jackson era viado. E meu filho não vai ter nome de viado. Então, meu próprio nome é um lugar vindo já de uma homofobia. Graças a Deus, meu nome não é Michael, eu também não gosto do nome. Graças a Deus é Rodrigo, eu adoro meu nome. Mas esse lugar fala da minha identidade. Eu não sei por que meu nome é Rodrigo. Já perguntei, meu pai não sabe, perguntei a alguns X, não sabe, mas meu nome não é Michael. Ou seja, veio de um lugar marcado. Meu filho não pode ser viado. Dando spoiler, eu sou um homem bi e meu irmão é um homem gay, então meu pai teve 2 filhos viados. Então é só o spoiler aí, né, do Cosmo, como a caixa d'água estava com purpurina, e aí o spoiler para vocês entenderem que, né, o universo tem suas coisas, graças a Deus. Sou muito feliz de ser um homem bi. Ok? Gente, se vocês quiserem perguntar, eu falo rápido demais, pode parar e falar aí, tá, gente? Outra coisa que a gente precisa pensar é que a violência ela é multifatorial. Né? A gente precisa pensar muito que ela tem o contexto histórico, mas ela tem o contexto social e cultural. Então, tudo isso está junto. E a gente precisa, e eu já falei um pouquinho, para alguns segundos eu queria fazer essa reflexão com vocês. Qual é a mensagem que a violência faz? Qual é a mensagem que a violência quer dizer? Eu já falei um pouco das que eu acho. Né? A violência é um lugar de força, a violência é um lugar de colocar o outro como inferior. Então, é um pouco o que eu penso sobre a violência. Mas eu queria pensar junto com vocês também, assim, se fiquem à vontade para falar ou não, mas qual é o lugar que a violência marca? Qual é o lugar que, quando uma pessoa sofre qualquer violência, desde o nome
a qualquer outra coisa, qual é o lugar que essa violência marca? Violência de gênero, violência racial, violência múltiplas aí. A transfobia, o que ela está marcando para você? Se é só essa questão do inferior, marca alguma outra coisa. Porque pode ser que marque alguma outra coisa que eu não estou vendo nesse momento, mas a violência, ela tem uma mensagem. E essa mensagem vai ficar muitas vezes ali, agarradinha na pessoa a vida inteira. Né? Tanto que eu tenho 39 anos e estou lembrando para vocês como foi a escolha do meu nome. Isso faz parte da minha história. E vai ficar ali agarrada em mim a vida inteira. E a violência, ela fica muitas vezes, mesmo que trabalhada, essas marcas da violência ficam nessa pessoa a vida inteira, mesmo que ressignificadas. A marca da violência vai estar ali. Aqui também podemos falar de outras violências. Nós temos a questão de não respeitar a identidade de gênero, a divulgação do nome. Então, é muito comum, quando vocês vão ler um relatório da ANTRA, né, sobre assassinatos, é muito comum, a pesquisa da ANTRA, vou comentar um pouco, ela não tem dados do IBGE, nós não temos dados oficiais do governo sobre isso. Então, a ANTRA, ela vai na internet mesmo. Então, todo dia ela busca nomes, né, nomezinhos, não esqueci como se dá o nome, né, mas botam lá as palavras-chave na internet para as notícias. Então, é assim que ela vai contando. Morreu uma travesti aqui, foi assassinada uma travesti aqui na Bahia, foi assassinada uma travesti aqui no Rio. É assim a contagem. E alguns desses perfis jornalísticos, nessa hora, informam o nome morto da pessoa. Para quem não sabe, eu imagino que vocês sabem, nome morto é uma forma de usar o nome que foi dado ao nascer, que a pessoa já não usa mais. Então, muita gente fala essa expressão nome morto, tá? Mas ao noticiar, colocam esse nome. E isso também é uma transfobia. Acesso ao banheiro, aniquilação de algumas vivências, a ideia do passivo ser inferior, a questão da desvalidação da bissexualidade muito forte, a questão da transgeneralidade compulsória. Foi algo que eu vi essa semana e que eu achei muito interessante, né? Como que algumas travestis sofrem porque elas precisam marcar que elas são mulheres trans e que não são travestis. Porque a sociedade ou muitas pessoas do meio trans também cobram que elas não sejam travestis e sejam mulheres trans. Isso também é uma transfobia, né? Eu acho que isso é importante. A Érica está sugerindo o sapato do meu tio, né? Excelente curta. Eu não vi ainda, vou ver. Mas é isso, né? Como que é isso? Esse lugar que se colocam, né? E o não acesso à faculdade, né? O sapato do meu tio me lembrou o Jung falando, né? O sapato que cabe em mim não cabe em você, né? Então, são experiências únicas e que a gente precisa ter. Só que a transfobia, a homofobia não vai respeitar esse lugar. Temos diversos tipos de violências, e isso é algo que a Lei Maria da Penha trouxe mais forte, que é a violência física, moral, patrimonial, sexual e emocional. Não vou entrar em cada uma delas, mas está aqui para a gente pensar um pouco sobre como que algumas violências chamam mais atenção, né? Chamam mais atenção, como, por exemplo, a física, mas outras violências, incluindo a psicológica, às vezes fica mais acobertado, fica mais ali em espaços, né? Eu estou num grupo, por exemplo, de violência doméstica LGBTQIA+. Eu não sei se é violência só gay ou LGBTQIA+, posso conferir depois. E são poucos os estudos que tem sobre violência doméstica envolvendo a população LGBTQIA+. Né? São poucos estudos. E tem o gay, a lésbica, a pessoa trans, ela também pode sofrer a violência dentro de um casamento, dentro de um relacionamento. E a gente não fala muito sobre isso. Qual é esse lugar que a gente está falando? O Carvalho Menezes tem um livro bem legal, eu botei nas referências, não sei se dá para ver minha imagem junto com coisa, que é esse daqui, ó, Violência e Saúde na Vida das Pessoas LGBTI. Posso passar depois para vocês? Ele fala que existe 3 tipos de violência, né? A interpessoal, a coletiva e a autodirigida, né? Mas nós podemos pensar que tem violências menos faladas. O estupro corretivo é a violência doméstica é e a cura gay. Também é bem pouco falada a questão da cura gay e é uma mega violência.
Nós temos vários contextos de violência, nós temos a doméstica, a escolar, o ambiente de trabalho, o serviço de saúde, por exemplo, e nós temos situações que nós temos uma dupla vulnerabilidade. Então, pessoa LGBTQIA+, com deficiência, ou em situação de rua, profissionais do sexo, privação de liberdade, refugiados, pessoas idosas, estão mais vulneráveis. E isso tem ali todo um contexto que a gente precisa estar olhando, essa vulnerabilidade. Qual é a vulnerabilidade que se tem ao sofrer a violência, tá? Consequências da violência, né? Nós podemos ter diversas consequências da violência, né? Eu destaco só algumas, como a baixa autoestima, a própria questão de serem suicídio, a gente chama até de pessoas suicidadas, porque, na verdade, é o sistema que faz essas pessoas cometerem suicídio, então nós temos aí pessoas suicidadas, né? Nós temos, na adolescência, evasão escolar, nós temos a baixa procura por ajuda, porque tem vergonha, o estresse pós-traumático, sintomas depressivos, sintomas de ansiedade. Então, a consequência da violência é muito grande, né? E chega aos nossos consultórios toda essa violência, toda essa questão, e alguns incluindo com medo e com dificuldade de vincular, né? Porque aí eu preciso abrir um parênteses, quantos profissionais da área da psicologia também já violentaram LGBTQIA+. Né? Eu fui uma vez num terapeuta, num psicólogo, antes da minha segunda psicóloga, eu fiz uma primeira sessão e ele desvalidou a minha bissexualidade. Ele falou, não, é porque você veio tão certo que você é bissexual, talvez você não seja bissexual. Assim, ele poderia comentar isso no futuro, tipo, talvez eu não seja bissexual, mas não na primeira sessão, não dessa forma, e não desvalidando a bissexualidade. Né? Então, tem esse lugar, né, de agressão, né? Quantos psicólogos, na verdade, aí, né? Porque eu não imagino uma pessoa trans sugerindo a cura gay, por exemplo, né? Então, quanto de profissionais da psicologia vão fazer esse movimento violento também? Vão fazer a violência por não entender também o que é a violência, de entender que a pessoa só precisa virar a página, de só falar para ela, olha, não precisa virar a página, afinal de contas, passou. E isso não é um lugar para se trabalhar a violência. Aí, né, colocando o Jung, que está em algum lugar onde amor impera, não há desejo de poder, e onde o poder predomina, a falta de amor. Um é sombra do outro, né? Então, eu fico pensando quanto tudo isso é sombra de uma sociedade, né? Sombra de uma sociedade hétero, cis, normativa, tudo isso, esse lugar de fascismo, esse lugar de tudo isso está ali, né? Temos alguns agravos para pensarmos violência, né? Nós temos aí a subnotificação, incluindo nos dados da ANTRA, não são necessariamente dados tão fidedignos, porque a gente tem uma subnotificação muito grande, né? O Mário, né, que é o Carvalho, e o Moisés, desse livro que eu mostrei, eles falam sobre a revitimização. Então, quantas vezes uma pessoa vai buscar a denúncia e ela sofre uma nova agressão na delegacia, ela sofre uma nova agressão em alguns lugares. Eu, por exemplo, para denunciar o caso que eu falei para vocês, eu não fui na delegacia comum, porque eu sabia que talvez eu não ia ser ouvido direito. Eu acionei 2 grupos que são fortes a nível Brasil, mas aqui no Rio, que é o Rio Sem Homofobia e o grupo Arco-Íris. E aí eles... o grupo Arco-Íris me ajudou com todo o suporte, assistência social, psicologia, e uma advogada, a Bruna Lugato, que eu não sei se vocês conhecem, é uma advogada trans conhecidinha. Ela foi à delegacia comigo, a delegacia específica para crimes de questões questões de homofobia e transfobia e tudo mais, né? O DECRAS. Então, nem todo mundo sabe desses lugares. Então, como que você denuncia? Vai bater na delegacia e na delegacia vão rir de você, né? Tive uma paciente falando que foi prestar queixa na delegacia da mulher e foi atendida, todos os atendimentos que ela teve foram só homens.
dentro da delegacia da mulher. Não que não podia ser atendido por homens, mas que quão simbólico é esse lugar de delegacia da mulher, a mulher só foi ouvida por homens ali, né? A ideia de impunidade, então muitos não denunciam. Para quê? Eu vou denunciar? Para que eu vou denunciar se tudo isso não vai fazer sentido, se não vão ser punidos, né? E a questão da interseccionalidade, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Outros vão relatar medo de retaliação, acreditando que não vão dar em nada, por acharem que a demora não vale a pena, porque muitas vezes tudo demora. Bicha da Justiça é um bom perfil para seguir, fala muito sobre tudo isso. Interseccionalidade, e aqui eu coloco a fala do Diego do Subúrbio, que é uma pessoa que eu adoro e sigo assim, incluindo Elo, né? Escreveu a peça sobre Jorge Lafon. Eu esqueço o nome da peça, porque eu acho que é Jorge Verão, se eu não me engano o nome da peça, maravilhosa a peça. E Elo fala, né? Eu tenho um sonho que pessoas negras LGBTQIA+, não sejam apagadas. E aqui o que ele está falando é o que a gente chama da interseccionalidade, que vocês conhecem, já tivemos encontro aqui sobre o tema. A interseccionalidade, para mim, é muito mais do que uma soma. Você é uma mulher, soma com você ser lésbica, soma com você ser trans, soma com você ser de uma religião não validada dentro da sociedade, soma com... Não é uma soma. A ideia é cruzamento. Quanto que uma pessoa lésbica, como esse exemplo que eu citei, possivelmente ela tem mais chance de sofrer violência do que um homem gay menos afeminado e tudo mais. Então, tem esses cruzamentos aí dessa interseccionalidade. É a combinação que tem vantagens e desvantagens, né? E aí a gente vem Natal, Cura Gay, que eu vou falar um pouquinho mais da minha experiência já, mas um livro também que eu sugiro para você, a Tentativa de Aniquilamento de Subjetividades LGBTIs, né? Mais... do Conselho de Psicologia. A Cura Gay, muito resumindo, vai tirar esse lugar de subjetividade, vai tirar esse lugar de individualidade do outro, né? A cura, ela tem como objetivo matar, ela tem uma morte social ali, tem uma morte desse lugar, né? Então, é um lugar que vem violência, é um lugar que vem a castração. Eu acho que essa é a melhor palavra da palavra cura gay, né? Não se castra mais no nosso país, embora o filho lá do Bolsonaro queria, não se castra pessoas com castração química, né? Mas a cura gay é uma grande castração para mim, né? Eu acho que essa é a grande palavra que eu defino hoje. A cura gay é uma castração. Eu me permito a fazer um paralelo com o afropessimismo, né? Que é e aí eu penso que em algumas camadas e nuances, o LGBTQIA+, pode experimentar o LGBTQIA+, pessimismo, pegando aí emprestado o termo, né? Porque, afinal de contas, qual é o lugar que LGBTs aprendem a ter espaço? Qual é esse lugar? Já mudou muita coisa. Já temos muita coisa que nos assegura. Temos um ministério falando sobre isso. Mas até que ponto isso chega a todo mundo? Então, até que ponto a bicha POC, né? Que é mais afeminada, que é lá do subúrbio de algum lugar, ela tem força. E aí o que sobra para ela, às vezes, é o pessimismo, tá? Isso flerta com o estresse de minorias e com a homofobia internalizada. Eu sei que são muitos conceitos, gente. Se der bug, vocês podem perguntar. Assim, eu estou querendo só fazer um panorama do que está por trás da violência e como a violência é sofrida. Então, nós temos o conceito de estresse de minorias, que é o conceito de que toda minoria vai passar por alguns ou alguns elementos estressores, né? E essa minoria vai sofrer por esse lugar, né? Então, a mulher
vai ter seus estressores, o LGBTQIA+, vai ter seus estressores, a pessoa preta vai ter seus estressores, e por aí vai. Então, todos esses lugares vão passar pelos seus estressores, pelos seus lugares de estresse de minorias, tá? E aí tem também uma questão chamada homotransfobia internalizada, que é um conceito que algumas pessoas não gostam. E eu já vi um palestrante falando disso, porque o que é, na verdade, se fala mais de homofobia internalizada, eu que puxo para uma homotransfobia, ou uma LGBTQIA+, fobia internalizada, eu que uso esse termo. A ideia é o quanto o LGBTQIA+, vai internalizar todas essas normas sociais, vai internalizar a violência, vai internalizar o preconceito, vai internalizar esse lugar, vai colocar ali para dentro. E por que algumas pessoas não gostam desse termo? Porque pode parecer que isso é culpa da própria pessoa. Afinal de contas, ela internalizou. Mas eu prefiro entender que não é culpa, mas que é, infelizmente, um lugar que nós vamos sofrer. Nós vamos precisar lidar com toda essa norma, como eu estava construindo antes, que socialmente me foi colocada. Eu preciso lutar com os preconceitos que eu próprio fui internalizando em mim. Eu concordo com uma ideia que tem que ter cuidado para não me culpar por isso, né? E a gente ter cuidado para não culpar os nossos atendidos por isso, porém, é um lugar que fica marcado. Então, muitos vão experimentar sentimento de culpa, constantes acordos sociais, não saber dizer não, vida dupla. Rodrigo, isso é todo mundo que passa por isso? Todo LGBTQIA+? Não, gente. Eu estou dizendo que são características possíveis de internalização, incluindo, né, quando uma pessoa ela acredita que por ela ser um homem gay, ele não tem direito a ter relacionamentos saudáveis. Porque olha o que é embutido na gente, né? O homem gay é homem, são dois homens, e significa que são duas pessoas do instinto de trair e vão trair. E aí fica esse lugar todo. Quer ver um outro lugar internalizado que fica? Das mulheres lésbicas, de duas lésbicas, que não, uma hora a cama acaba, esfria a cama da sapatão. Isso também é preconceito. Ah, Rodrigo, mas não tem essa questão do feminino, que é feminino é mais social, né? Que é mais social, é mais emocional. Falácia de uma cultura. Falácia do quanto foi criado essa cultura. Isso tem a ver com hormônios, tem a ver com ânimos. Na minha visão, isso tem a ver com a cultura. Pode até ter a ver com 1000 outras coisas, mas tem a ver com a cultura. Tem a ver como que a cultura diz para essa mulher que ela tem que ser mais emocional, porque afinal o homem não chora. E aí essa mulher fica mais nesse lugar das amizades, porque o homem também tem que ser concorrente, o tempo todo tem que zelar pela concorrência. Então, a mulher não, ela pode ser mais amiga. E aí essa cultura toda fica ali esbarrando. E isso tudo vai internalizando as normas, do que eu preciso fazer, de como eu faço socialmente, ok? E aqui o Borges, né, o Clécio Borges, a terapia afirmativa, ele vai falar que todo atendimento com LGBTQIA+, de alguma forma, vai trabalhar com homo, trans e LGBTQIA+, fobia internalizada. Todo atendimento, a gente precisa estar com isso aqui do nosso lado. A gente pode não abordar isso, mas aqui tem que estar aqui no nosso lado, para a gente olhar esses frutos dessa homofobia internalizada que, às vezes, a própria pessoa não consegue dar conta, tá? Um pouco de dados, não vou ficar muito nos dados, porque vocês têm os relatórios que eu mandei, e fica aqui o convite para todo ano vocês lerem os relatórios. O relatório da ANTRA, né, o dossiê ANTRA sai todo ano. E ele não só diz os dados, não só diz esses números. O relatório é uma conversa sobre o porquê desses números. O que está acontecendo no país para esses números? O que tem feito de políticas que não tem resolvido? O que pode ser feito? Então, o relatório ele traz
muitas informações importantes, e eu sugiro, ele sai geralmente em março, e eu sugiro que vocês leiam tanto o relatório da ANTRA, que é só sobre questões trans, tem o relatório da Rede Trans também, os números são diferentes, porque a pesquisa são diferentes, e temos o relatório do Observatório de Assassinatos LGBTI+, que começou ali com o Grupo Gay da Bahia, e hoje eu não sei se eles fazem a parte, ou é do próprio Grupo Gay, mas também um outro relatório também. Então, eu, por exemplo, li os 3 relatórios, li até mais um, para que a gente possa pensar aqui. Então, ó, uma morte a cada 34 horas de pessoas LGBTs no Brasil, em 2023, né? A pesquisa da ANTRA de 2019 mostrou que a população LGBT, 99% da população LGBTI, se sente insegura no Brasil. Isso foi antes, né? Isso foi no início do governo Bolsonaro, né? 2019 foi, né? Então, a gente está falando aí de um dado que pode ter sido mudado até para 100%, talvez, dentro do governo Bolsonaro. Apenas 34% das vítimas há indicação de cor. E dentro desses, né? Então, e dentro dos 60 e pouco que sobram, 14% são brancos, aumentou a taxa de assassinatos a pessoas trans brancas, LGBTs brancas, mas se manteve o número alto de pessoas pretas, somando ali com, né, negros e pardos, somando, dá mais de 20% de mortes de pessoas pretas. Ainda é o público, ainda é a população que mais é assassinada. Né, 61% das notificações foram relacionadas a agressões sofridas dentro da própria casa, de 2015 a 2017. Nós tivemos de mortes em 2023, lembrando que são pesquisas não do IBGE, então esse número eu imagino que seja bem menor do que realmente é. Nós tivemos, em 2023, 257 mortes vítimas de crimes de ódio. Quase 50% dessa população de pessoas trans e travestis. A faixa de idade que mais predomina é a de 19 a 35 anos, então é do público mais jovem. A forma das mortes, em grande número, é a questão de homicídio. Depois vem a questão de suicídio, laticínio e outras causas. A grande maioria, 31%, é por arma de fogo. Então, o quanto aumenta aí, incluindo pela liberação das armas. Os estados que mais matam em 2023, o estado que é sempre campeão é São Paulo. Mas nós temos sempre lá entre os quintos, Bahia, Rio de Janeiro, está sempre ali entre os 3 primeiros, entre os 5 primeiros, tá? Um dossiê ANTRA, que já são só de pessoas trans. Nós tivemos 145 mortes em 2023. A média de mortes por ano é 126, desde que começou a ser computado isso. Então, ano passado, morreram mais pessoas do que a média. E aí, a gente vai falar sobre o Brasil ser o país que mais mata pessoas trans no mundo. Essa fala tem que ter um pouco de cuidado, porque, na verdade, assim, algumas pessoas vão criticar essa fala. O que a gente precisa considerar é que não existe, em todos os países, a contabilização disso. Então, nós podemos falar que o Brasil, dentro dos países que contabiliza, é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Okay? E aí, tem países que possivelmente matam mais do que o Brasil e não contabilizam. Né? Então, tem países que podem chegar a muito mais do que esses números. Tá? Brasil, lá em cima, olha aí, né? Acima, mais que o dobro, quase que, né, o dobro do que o México, muito mais do que outros países também. De novo, né? Não são dados oficiais dos países, então pode ter mais e menos aí. Nós temos aqui os fatores, né, para pensar que se manteve em cima da média, seguiu a liderança de o país que mais mata pessoas trans no mundo, falta de dados, de novo, do governo,
a ausência de ações e enfrentamentos e aumento de ações anti-trans e propostas que visam institucionalizar a transfobia. O que a gente está querendo dizer aqui é quanto é importante esse dossiê para que se possa ter visibilidade. E aí esse dossiê vai incluindo lá para Brasília, para que as pessoas possam olhar e que precisam pensar ações para diminuir esse lugar. Aqui é o perfil de que dentro dos contabilizados de pessoas trans, 78% eram pessoas pretas, tá? 78% pessoas pretas, dentro dos números contabilizados. Então, aí, lá na interseccionalidade, o número de vulnerabilidade de pessoas pretas é muito grande, né? Nós temos também, não sei se eu trouxe o dado, mas nós temos também, aqui também é o número de coisas, nós temos os dados de homicídio, né, tentativas de homicídio. Então, aquele número, a gente está falando só dos assassinatos. Aqui é o número das tentativas, mas que não, graças a Deus, ou graças a qualquer Deus, não deu certo. Mas teve aí a tentativa de homicídio. Então, se a gente soma lá os 145 pessoas mortas, mais 69, olha que número dá. Né, 210 mais ou menos, né, 214 mais ou menos, minha conta alta aqui, de morte, de questões de homicídio. Eu pulei... tá. 2023 foram 145, já falei. 20 pessoas LGBTI+, tiraram as suas vidas no Brasil, e a gente chama de suicidadas. Só que, se a gente pensar em subnotificação, esse número pode ser muito, muito alto, né? O Brasil é o país que mais registra, né, violência, já falei. O isolamento social. Durante o isolamento, 44% das pessoas LGBTs, né, durante a pandemia, tiveram suas atividades totalmente paralisadas. Então, quanto que isso foi desafiador, né? Automutilação e suicídio são mais prevalentes na população transexual do que a população cisgênera. 54% tem requinte de crueldade. Quem é o agressor? Quem é essa pessoa que mata? O homem cis, né? E a maioria das pessoas trans mortas são os homens trans, né? São as mulheres trans. As pessoas trans masculinas são menos mortas. Aí a gente pode pensar nessa questão tudo que a gente falou também da violência, da norma, né? Afinal de contas, uma mulher, né? Estou botando aspas aí, tá, gente? Um homem trans, né? Aspas, a sociedade lendo aí como uma mulher masculinizada entra em certos fetiches e por aí vai, né? Mas o homem, ele, pior ainda, se ele performa como mulher, né? O versículo bíblico é: maldito o homem que se deita como mulher. Não lembro de versículo bíblico falando maldita é a mulher que se deita como homem, né? E aí eu brinco, né? Oi? Nesse dado aí que você traz também, eu lembro da Keila Simpson, quando ela diz assim que é imperdoável para uma sociedade patriarcal, machista, misógina como a nossa, é imperdoável se perder um homem. Então, a travesti, ela mata um homem. Sim. Que havia e nasce uma mulher. Então, esse dado do transmasculino, ele fica porque nasce um homem, e aí é menos, né, menos prejuízo, vamos dizer assim, mais aceitável que se fique do que a gente continuar nessa ordem. Então, não ia perder essa, né? Aquela também é uma grande referência. Perfeito. Afinal de contas, um homem, a não performar homem é violentíssimo para essa sociedade e tudo mais, né? Nós temos uma morte social, né? E carecem, por isso eu boto essa foto, carecem dados do IBGE e ações do Estado. O Estado, ele é omisso, né? Aqui, de novo, sobre a questão preta e parda, já falei. Também já falei país que mais mata, então a gente está falando desse estudo. A mesma coisa, tem pessoas que questionam sobre o dado de que pessoas trans têm a expectativa de vida de 35 anos. Muita gente questiona esse dado.
Eu acho um dado simbólico, mas muita gente questiona, e só para vocês saberem, é que né, a ideia é de levantar todas as possibilidades do que as pessoas questionam. Quando se fala que você tem expectativa de vida, você precisa fazer uma pesquisa de todas as pessoas trans. Então, nós sabemos que tem pessoas trans que vivem mais que 35 anos. Então, precisa fazer uma média de todos. E parece que essa pesquisa, quando fala de a média de 35 anos, está em cima dos assassinatos. Então, a média dentro das pessoas assassinadas de pessoas trans é 35 anos. Elas não passam, em geral, dos 35 anos. Tá? Então, essa é uma outra forma de ler esse dado. Tá? Eu fico na minha, porque eu acho que é um dado para chocar mesmo, e eu acho que tem que se chocar, então eu fico um pouquinho na minha, confesso, que é um dado que tem que chocar mesmo, que a gente precisa colocar, mas enquanto isso também gera muito medo, né? Eu tenho pacientes trans que têm muito medo desse dado, têm muito medo dessas informações. Na verdade, menos os pacientes trans, e sim mais os familiares desses pacientes, né? Quando eu atendo paciente trans adolescente, o medo desses pais é isso, né? Sai uma notícia dela, esses pais vão para esse lugar, tá? Aqui já falei também. E aí, só para terminar a questão da violência, né? A grupos, eu falei muito de pessoas LGBT, e aí a gente precisa pensar em outros grupos. Não tem tantos estudos, pelo menos até onde eu pesquisei em 2022, então pode ser que tenha outros e eu não tenha pesquisado, eu não tive tempo para atualizar essa pesquisa, porque eu estava atualizando as outras, mas não existe tantos estudos sobre violência contra intersexuais. Mas eu coloco aqui algumas das violências, tá? Primeiro é o processo cirúrgicos desnecessários, né? Hoje menos, mas ainda temos aí a correção genital de pessoas intersexuais logo assim, quando nasce, e às vezes até desautorizados desses pais. Hoje bem menos, né? Temos a intervenção compulsória para se afirmar um gênero. Então, já é dado também a essa criança se ela é um menino ou uma menina. Problemas quanto ao registro do nome. Falta de políticas públicas. Omissão de informações a seu respeito. Exclusões, estigmas, preconceitos e invisibilizações. Tá? E falta de representatividade. Muita gente escreve e fala sobre intersexuais sem ser intersexuais. Tudo bem, mas vamos ouvir também. Nós temos o Amiel, se eu não me engano o nome dele, que o perfil é o Intersexo no Instagram. Ele é um homem, ele é uma pessoa trans, desculpa o meu ato falho, é uma pessoa trans, intersexual, e tem um trabalho brilhante sobre a questão da intersexualidade. Enfim, eu estou desenvolvendo com algumas amigas um livro sobre orientação. E Ariel, obrigado, Fernanda, obrigado. E aí a gente... Ariel? Agora estou na dúvida, mas obrigado, Fernanda. Depois eu passo o perfil lá para vocês, tá? Mas desenvolvendo... O Amiel. É a Miel, não é? É. É a Miel, isso. E aí, desenvolvendo um trabalho, eu até convidei para tentar fazer esse movimento pela representatividade, tá? Então, não tem tantos dados que a gente percebe essa grande violência, tá? E também dos assexuais, menos ainda, né? Se tem menos ainda não, acho que tão coisa, né? Não tem, embora tenha a Abrace, um movimento que estuda tudo isso, então ali tem muitos dados e eu acho ali importante, mas vamos levantar alguns dados, algumas violências a pessoas assexuais. Primeiro é a ideia da medicação. Né, a ideia de que não, você tem uma disfunção sexual, é falta de testosterona, é falta de isso daqui, é falta daquilo, tá? O estupro corretivo e marital, né? Você precisa transar aqui, precisa dar para mim, né? Você precisa comer, você precisa tudo isso. A cobrança por uma monossexualidade, né? Então essa pessoa precisa estar dentro de uma norma monossexual, né? Uma norma escolher algo, usar o termo errado, assexuados, eu já ouvi sexólogos falando isso, erradamente, não existe a palavra assexuados, assexuados são não são animais, porque tem bactéria que também é assim, né, sei lá qual é o nome que dá, tá?
que se reproduzem de forma assexuada, não precisam do sexo para se reproduzir, né? Então, nós temos aí organismos que se reproduzem. Isso é o assexuado. Assexual é a pessoa que, e aí esse grande parênteses, para a gente também não confundir, assexual não é a pessoa, não é só a pessoa que não quer transar ou não tem desejo por transar. O assexual, ele é a pessoa que não tem desejo sexual, não tem atração sexual, desejo ela pode ter, mas não tem atração sexual. Ou ela tem pouca atração sexual, ou ela tem atração sexual mediante alguma condição. Então, se eu acho a pessoa inteligente, eu tenho atração. E aí eu sou demissexual. Então, o assexual, ele não é só aquela pessoa que não tem atração sexual. E o assexual, ele pode ter desejo sexual, até porque corporalmente ele pode querer ter prazer, tá? Só que até mesmo isso é uma forma de violência, porque se reduz. Ouviu sobre assexual? Ih, pessoa não transa. Tem assexual que se masturba, tem assexual que transa, assexual tem sexualidade, tem coisa. E tem assexuais que não transam, que tem a famosa frase, é melhor comer bolo. Ok? Consideração que assexuais são infantilizados, tem baixa experiência romântica ou sexual, considerar que o assexual é tudo igual, que são infelizes, porque afinal, qual é a cultura que nós temos na nossa sociedade? Ah, fulano hoje tá irritado, não deve ter transado. E a gente associa que o bem-estar é quando você transa ou não transa. E isso é uma violência, incluindo o lado sexual, porque entende-se que para você ser feliz você tem que transar. Quando a gente transa é amargurada, né? Incluindo durante o sexo. Questionamento por uma definição, ok? Vou para algumas ações e a conclusão para entrar um pouco na minha história. Quero dividir com vocês algumas ações. Eu sei que vocês não vou falar um pouco mais rápido, mas eu posso passar os slides para vocês. E aqui eu penso um pouco das ações. E aqui eu boto a foto da Cel Cavalcante, quem não sabe, é uma travesti pernambucana, psicóloga. Ela é a primeira travesti eleita para presidir um conselho na categoria profissional, né? Dentro de uma categoria, ela é a primeira travesti a presidir um conselho, e aí eu brinquei lá no Congresso das Brás, vou brincar com vocês, beijinho nesse ombro, porque ela é do Rio, o conselho é do Rio, beijinho nesse ombro, porque é da psicologia, eu não sei se tem alguém aqui que não é da psicologia, então fica os 2 beijinhos aí, que é no Rio de Janeiro, ela é a nossa presidenta, tá? Então, representatividade. Essa é uma das primeiras coisas que a gente vai falar. Maior acesso à saúde, políticas públicas, coletar dados, né, ações para erradicar a homofobia, erradicar a cura gay. Nós precisamos pensar no Estado laico. Nós precisamos pensar em consultas dentro da psicologia, que isso é básico, mas que as pessoas não ouvem, que é a ideia de ser um lugar laico e que não vai misturar a nossa religião. Conhecer a cultura, auxiliar nas denúncias e por aí vai, tá? Não vou passar, mas sugiro para vocês o documentário Bichas. Lá pelo capítulo 15, tem uma vivência de um deles tá no YouTube, a vivência deles com a questão de uma homofobia dentro do consultório, tá? Rapidamente, terapia afirmativa. É uma terapia... Alguma dúvida, a gente pode perguntar, tá? Se eu estiver sendo rápido. Mas a terapia afirmativa é uma terapia voltada para o melhor atendimento para as pessoas LGBTQIA+. É um olhar, não é uma abordagem. É um olhar. Qual é o olhar que eu tenho para essa pessoa aqui? Qual é o olhar que eu tenho entendendo tudo isso que a gente acabou de falar de violência? Tudo isso que a gente acabou de falar sobre as normas. Eu tenho esse olhar para entender que essa pessoa que chegou, ela passou por tudo isso, ela tem o estresse de minorias, ela tem toda essa bagagem. Então, esse é o lugar da terapia afirmativa, de pensar ações. Eu preciso conhecer onde eu denunciar. Eu preciso saber que como eu falei, né, lá como eu falei, ir na delegacia poderia ser ruim, e que eu preferi procurar órgãos. Eu preciso ajudar meu paciente a isso. Eu preciso ajudar meu paciente a denúncia. Eu preciso trabalhar com ele sobre denúncia, porque, às vezes, a denúncia, ele corre risco de vida. Isso também é necessário a gente pontuar. E isso o terapeuta afirmativo também vai pensar, tá?
Assim como outros terapeutas que não são afirmativos também vão pensar sobre isso, tá? Precisavam pensar, mas alguns não vão pensar, tá? Tem cuidado com o estereótipo, usa a nomenclatura correta. A gente tem o cuidado desde o início. Então, o cuidado que eu falo para todo mundo que, quando eu dou aula, dou supervisão, eu falo, a gente tem que ter cuidado para orientar o pessoal da nossa portaria. Quem trabalha em prédio tem que alertar, às vezes, de que, olha, vai chegar um paciente e o nome dele é tal. Você não precisa explicar. Você precisa falar, vai chegar um paciente, o nome dele é tal. Ele está autorizado a subir. Você não precisa falar mais nada. Pode ser que ele pergunte, pode ser que ele tenha ali, mas é importantíssimo que a gente marque esse lugar. Porque eu tenho uma paciente trans e autista que ela ficou muito mal, ela não conseguiu nem fazer a consulta com o médico dela, porque a atendente chamou não foi nem o nome, só chamou de ele, mas aquilo foi totalmente violento para ela. Então, nós vamos ter esse cuidado, incluindo de quem trabalha na nossa clínica, quem trabalha em clínica, né, em conjunto também, de ter esse lugar de cuidado com o nome e tudo mais. Aqui, né, alguns cuidados, né? Olhar o sentimento de raiva que muita gente vai ter, culpa, perguntar, escutar, entender os dados como laico, usar a terminologia adequada, como eu falei. E isso é a terapia afirmativa, tá? Vou passar um pouco. Também sugiro, não vou passar, mas a música do Caio Prado, que chama Não Recomendado, né? Que ele canta pervertido, mal amado, menino malvado, muito cuidado. Má influência, péssima aparência, menino indecente, viado, né? Aí, em cima, a placa de censura no meu rosto diz, não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu rosto diz, não recomendado à sociedade. Então, qual é esse lugar que não somos recomendados à sociedade, tá? Vou um pouquinho para a minha história. Mas antes, então esse eu vou botar para cá. Esse eu vou fechar. Eu quero botar para vocês uma música para a gente mudar um pouco o clima, né? Vou botar uma música que para mim faz muito sentido. Não sei se eu vou conseguir compartilhar a música. Tá sem som? Tá com som. Calma aí. Aqui, cadê vocês? Tá aqui. É um pouco mais baixo, tá, gente? Eu tentei botar o som alto, mas o vídeo ele é um pouquinho mais baixo. Mas se vocês não ouvirem, aí ele te pausa, vocês só me avisem, tá? Tá carregando, eu acho. Tá dando para ver, né? Mas tá sem som. Tá sem som, gente? Calma aí. Tem algum lugar quando eu compartilho e tem que botar som? Compartilhar também o som da guia. Logo quando você vai compartilhar, não tem aquele compartilhar som, aquela... Aham. Ele fala que eu tenho que compartilhar a guia. Deixa eu abrir o YouTube, então.
Mas, mas, com medo de fechar vocês. Ah, aqui, achei. Sei lá, pronto. Agora vai. Aqui, vem pra cá, pro lado. Agora tá com som? Tá? Tá. Sim. Essa é a cruz que eles carregam, esse é o peso que eles aguentam. Olhares cheios de asco, palavras cheias de veneno. Não é justo que um beijo inicie uma guerra, que ser diferente torne a vida severa. Colocam na cruz esses bravos soldados que, mesmo torturados, se mostram por inteiro. Essa é a dor de tantos que amam, daqueles que já nem fazem mais planos, lutando pra serem aceitos, lutando pra darem seu jeito. Colocam na cruz esses bravos soldados que, de tanto sofrer, seguem acostumados, insistem, mas tanto falhar. Quase nada, se mostram por inteiro, se mostram por inteiro, se mostram por inteiro, se mostram por inteiro. Mesmo tremendo de frio, de solidão, não tem mais segredo nenhum, a luta será em vão. Mesmo com mais medo da vida do que da morte, em um mundo tão hostil, se mostram por inteiro, se mostram por inteiro, se mostram por inteiro, se gostam por inteiro.
se mostram por inteiro, 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 se gostam por inteiro, se gostam por inteiro. Tempos de ódio, o amor virá em todas as cores, gigante, que é pra doer os olhos, embrulhar o estômago, embaralhar a mente, pequena, de quem só consegue enxergar em preto e Não branco. é justo que um beijo inicie uma guerra, que ser diferente e torne a vida severa, mas com muita poesia seguimos em plena harmonia. Ela que escreveu essa música com o meu avô. É. Chama Joia Rara. Eu sou a Laís Lacorte, eu sou atriz, cantora, compositora. Eu acho que a gente tem vivido tempos de tanta intolerância, de tanto ódio, de tanto preconceito. Então eu acredito que essa mensagem vai tocar muitas pessoas. Porque eu acho que a arte, além de ser resistência, a arte também é cura. Nós temos que resistir com a arte, porque nós temos que disputar o simbólico. É no simbólico que está a fé, que estão os sonhos, que está a utopia, que está a poesia. E nesse contexto de crise, eles querem acabar com o simbólico e nos reduzir os nossos sonhos, nossos desejos. Então, se jogar por inteiro é um ato de resistência. Eu estou representando a comunidade surda, representando o meu Nordeste também, porque eu sou nordestino, lá do Recife. E a comunidade surda é maravilhosa. A gente está conquistando muita coisa e estamos na luta, como muitas minorias, não é isso? Bom, eu queria que vocês sentiram essa música. É uma música para mim que marca vários contextos, né, de violência e, ao mesmo tempo, o anúncio de esperança. E vou compartilhar agora, prometo que não serão uns 10 minutos, para a gente não atrasar tanto, né, para ver o que vocês têm, um pouquinho da minha história, né. Eu fiz slides também para projetar aqui, acho que fica mais... Então, um pouquinho da minha história, eu, como falei para vocês, do meu nome, mas tem uma outra particularidade no meu nascimento, que fez também muitas outras coisas serem indo a partir dali, que é... cadê os... Aqui. Vem para cá. Tá. Que é um pouco do como eu nasci, né? Do nome eu já falei, né? Da coisa, mas a questão da gravidez, a minha mãe, ela, quando teve meu irmão, ela ligou, né? Ela cortou as trompas, como se falava na época, não sei nem tudo isso é possível ou como era feito. E aí um cisto perfurou a trompa e deu passagem para o útero. E aí eu vim ao mundo, né? Assim, ela engravidou de mim. E isso fez eu virar promessa, né? Lá quando, com 6 anos de idade, eu vou para uma igreja evangélica, eu virei a promessa. Eu virei a promessa de converter meus pais, eu virei a promessa de ser aquele que ia levar a salvação para os meus pais, né? E então esse era um pouco
essa questão toda, ainda mais que com 6 anos. Eu nunca fui tão envergonhado, embora introspectivo, eu não era uma pessoa envergonhada, então eu era o pastorzinho, eu era chamado pastorzinho da igreja, né? Eu era da igreja batista. Com 12 anos, eu começo a sonhar com um colega da minha escola, e até sonhos com ele, que beijava ele, que ele tinha uma relação, e eram sonhos constantes, não era só uma vez, não foi só uma vez, foram vários sonhos, né, com ele. Com 14 anos, eu entrei no quarto do meu irmão e vi material pornô, então tinha toda... Meu irmão, acho que era compulsivo, então ele tinha toda a coleção da G Magazine, ele tinha vários vídeos pornográficos, e eu comecei a ver tudo aquilo, então foi um misto de culpa, e ao mesmo tempo um misto de aquilo estava me transformando em viado. Eu entrei para o 2º grau, e aí eu tive bullying no 2º grau, eu estudei numa escola federal, e aí eu tive muito bullying naquele lugar, foi assim, muito pesado o bullying sofrido lá. Com 19, pós esse ensino médio, eu trabalhando, eu tive um grande amor, eu me apaixonei por um amigo do trabalho, que era também de igreja, e a gente foi nos meus primeiros toques sexuais. A gente não chegou a transar, ou nem nos beijarmos, mas foi aquela coisa que ficou totalmente em aberto, porque como crentes a gente não podia se envolver, então era um lugar de punição, era um lugar de culpa, né? E uma ideia de um amor até quase que obsessivo por ele, em um amor que eu não pude viver. Eu acho que eu só fui ressignificar esse amor há uns 3 anos atrás, quando eu me sentia culpado também. Me sentia culpado como se eu tivesse influenciado ele nisso, porque até então ele não tinha tido toque nenhum sexual, e aí teve comigo, então um culpava o outro por isso, ele verbalizava que eu fui a culpa dele ter despertado isso, e eu acho que eu só saio dessa culpa quando... Em 2000 quando ele há 2 anos atrás, 3 anos atrás, ele se assume e começa a namorar um cara, e aí eu chamei ele, não tinha tanto contato, mas chamei, eu falei, cara, e aí, você tá bem? E ele contou isso, e para mim isso foi uma certa libertação também, de certa forma, e aí acho que até o sentimento de um beijo não dado foi embora, sabe? Eu sentia antes que eu precisava beijar ele algum dia. Hoje já não sinto, sou casado, mas já não mas senti ainda essa coisa com ele, dessa pendência. Fiz faculdade com 21 anos, aos 26. Minha mãe faleceu quando eu tinha 23 anos, e eu busco ajuda na cura gay. Ali, estava no meio dessa faculdade, num grupo de amigos, chamado GA, que era o grupo de cura gay. Fui perder minha virgindade só aos 26 anos, e com isso eu falo quanto a questão de não aceitar minha sexualidade roubou coisas de mim, incluindo, não que eu quisesse ter perdido a virgindade antes, mas talvez sim, eu não tive esse direito. Minha família, né, e aqui está a foto dos meus pais, era uma família de poucos abraços, né? Minha mãe não queria que eu me tornasse viado, de fato. Então, quando eu abraçava, eu sentia que o afeto era menor. E aí ela não correspondia 100% a esse abraço, e ficava com essa ideia de porque abraço é coisa de viado, né? Meu pai era militar, meu pai tinha uma dupla família, hoje ele é casado com essa mulher que ele se relacionava desde antes de eu nascer, e era um lar sem expressões, né? Minha mãe do lar, né, como se chamava antes, trabalhava mais do que tudo, mas era do lar, e não tinha grandes expressões. Aí eu entro para o grupo de cura gay, que é esse daí, e olha, eu fui tentar resgatar algumas imagens, e olha essa imagem simbólica do título deles, que era um raio, e a ideia deles era que um raio divino rompesse com o Y da palavra gay e ficasse só GA, que era grupo de amigos, né? Então, até essa imagem, eles brincam com essa questão da imagem. Eu fui indicado pelo Moses, que é o antigo
que acabou, né, o movimento Sexualidade Sadia, e quando eles estavam acabando, eles me indicaram o Moses, e eu entrei, porque afinal não estava conseguindo integrar, e é interessante que eu acho que tinha uma terceira coisa que era a psicologia, mas eu não colocava a psicologia nesse meio, mas eu não conseguia integrar a religião e a minha sexualidade. Isso foi muito pesado. Eu tive vários momentos que eu pensei em cometer suicídio, né? Afinal de contas, eu não integrava, eu era um lugar que eu desagradava a Deus, ou me desagradava todo mundo, então o sexo para mim vinha nessa roupagem. Aí nesse coisa de desespero, eu busco esse grupo, e esse grupo ele tinha atendimento individual, não era uma terapia, mas muito pelo contrário, era um lugar de confissão, um lugar cheio de julgamento, um lugar cheio de coisas, né? E um lugar de muita tensão, né? Também e tal. Eles tinham um grupo coletivo, que era grupos de, tipo, uma terapia em grupo, que não era terapêutico, mas era de castração, mas era coisa. Tinha os retiros, as jornadas e as reuniões gerais que a gente era obrigado a ir, tá? Esse é o fundador, ele morreu depois do retiro, ele de volta do retiro, pisando para fora do ônibus, ele infarta e morre. Não era terapeuta dele, então não posso pensar nada, mas no mínimo eu fico pensando quanto que isso tudo também era muito forte dentro dele. E aí eu coloquei aqui a divulgação deles, que era, vou ler só o vermelho, tá? Só por cada hora, aconselhar pessoas que vivem com conflitos homossexuais. É um grupo desde maio de 88. Hoje eles não são muito conhecidos, porque tiveram várias coisas problemáticas, mas ainda existem. Aí tinha os atendimentos desse jeito, e a ideia era que você fosse curado da homossexualidade. Para entrar, você tinha contrato, e o contrato envolvia contar tudo para a liderança, então eles tinham controle sobre você, e em todas as coisas. Você não podia ter contato com outros aconselhados, nenhum contato, então você perdia sua rede. Se você fazia parte de uma igreja, você não podia ir quando eles tinham reuniões, então você deixava de fazer vínculo com a igreja. Então, por exemplo, né, as reuniões eram sábados. Muitas igrejas têm reunião dia de sábado. E aí, ao deixar de ir, como é que você faz amizades? Como é que então você perde sua rede. Então tem um enfraquecimento da sua rede. Você não pode sair com amigos que não são crentes, porque afinal de contas eles podem contaminar você e tudo mais, então você vai perdendo a sua rede. E aí eu fui entrando, e aí até para sair de lá foi difícil, porque eu olhei e falei, tá, quem eu tenho de amizade? Quem eu tenho de coisa, né? Então, e esse era o lugar do contrato, né? Isolamento, perfeito, Patrícia. Você tinha que ajudar financeiramente, você não podia acessar conteúdo pornográfico, nem ver o filme, por exemplo, que tinha um personagem gay. E aí é engraçado que eles chamavam de questão H. Eles chamavam a homossexualidade de questão H. E aí teve uma vez um menino que ele foi num dos encontros com uma blusa com um H grandão na blusa de uma marca conhecida que era H. E aí ele foi do lado do altar, falaram, você não está querendo se livrar mesmo da questão homossexual, né? Porque a questão H está na sua blusa, bem grandão estampado, né? E aí ele não falou, porque não podia ser contra a líder, mas depois ele falou, esse negócio de questão H é porque são muito burros, né? Porque se eles querem te vir heterossexual, hétero também é com H. Se eles querem que eu seja homem, homem também é com H. Se eles querem que eu seja humano, humano é com H. Não precisa ser só homossexual com H, né? Então, meio burros nisso. Namoro, eu tinha que perguntar antes de namorar, se eu fosse namorar uma menina, né? Teria que perguntar. Para minha mãe, ela falou que era tudo bem eu ser gay, mas eu não podia contar para os meus pais, para o meu pai, nem para os meus irmãos, porque eles ficariam devastados. Então, ela falou, olha, você pode sair lá com o menino lá. Ela achou que eu ficava lá com o menino, que eu era apaixonado. E meu pai, eu fui obrigado por esse grupo a contar pelo meu pai. Porque a ideia seria que meu pai me ajudaria. Meu pai podia ter uma ideia de homem para mim,
e, ao mesmo tempo, ele me ajudar, me aconselhar e tudo mais. Não tinha psicólogos, em geral, mas tinham várias palestras com psicólogos, incluindo a Rosângela Justino. Eu nunca presenciei uma palestra dela, mas eu sabia que tinha lá. Incluindo quando ela tentou formar uma chapa, ela mandou e-mail para o GA, e o GA replicou para psicólogos que quisessem participar da chapa dela, de cura gay, tivesse ali. A causa que esse grupo vai falar da sua homossexualidade é que você ou teve um pai ausente, ou foi abusado, ou foi criado por mulheres, ou você teve uma identificação com outro gênero. Aí eu brinquei, de Jung, né? Quando fala lá do colar na ânima, e aí a justificativa era que você tinha uma identificação com essa mãe, né? E você se sentia doente, inferior, em pecado, tudo mais, tá? Tinha várias obrigações, e ele tinha um pilar que eles falavam, que todo homossexual é orgulhoso, egoísta e autossuficiente. Até porque, se você é autossuficiente, eles falam, então você tem que ser submisso. Você não pode ser tão autossuficiente, porque afinal você está em pecado, você é inferior a mim. E é esse o lugar que estava lá. E aí, esse é um e-mail que eu coloco aí, que quando teve aquela coisa de black bloc, um montão de lugar, tinha reunião que era em Niterói. Eu mandei e-mail dizendo, não vou. Porque, afinal de contas, o Rio está passando aí por um montão de coisa. Eu não vou sair da Baixada Fluminense para ir para Niterói, 2 horas de coisa, e aí eles respondem dizendo, o GA não para por causa de crise no Rio. Até porque 22 anos, nem temporal, nem show, nem bandidinhos, eventos vão atrapalhar a gente de superar as nossas necessidades. Então tinha uma coisa obrigatória. Então quando eu não ia, eu sentia mal. Os pais faziam parte de um grupo chamado Gênesis, e aí aqui tinha uma coisa muito forte, que quando a gente via esses pais, alguns pais estavam com seus filhos lá. E, às vezes, a gente via pais que não estavam lá. E a gente via o sofrimento desses pais. O sofrimento de um pai porque seu filho era gay e não estava buscando ajuda. E aí a gente vê esse sofrimento, a gente sofria e a gente se culpava. Porque a gente entrava nesse lugar como se fosse um filho deles, né? Aqui alguns livros que eram usados, né, que eram sugeridos. Esse livro embaixo, esses dois, livros que são usados pelas igrejas, algumas igrejas evangélicas até hoje, Homem ao Máximo, Mulher Única, como um formato para você ser homem e ser mulher. Os retiros, né, eu sujei a cara de todo mundo para não evidenciar, eram lugares que eram palestras e tudo mais, mas era extremamente cansativo, era extremamente um lugar pesado, muito pesado, de você ter que submeter a coisas, né? Congressos, tinha um congresso que era em outro lugar, que era uma igreja que fazia, que era um congresso para 200 homens, e a gente era obrigado a ir, e era exposto, a gente ia lá para frente para dizer que nós éramos homens lutando contra a homossexualidade, e que a gente queria que esses homens que estavam lá no congresso nos ajudassem a mostrar para a gente como era a homossexualidade, como era ser homem sadio. E aí era horroroso, só fui uma vez, porque eu falei, eu não dou conta disso. Para mim isso é horroroso, essa exposição. Até porque uma parte do bullying que eu sofri lá foram por homens cis héteros. Então, está no meio de... na época. Então, né? Tinha a casa comunitária. Já estou acabando, gente. A casa comunitária era uma casa onde você morava para você aprender como ser homem. Então, ali era uma casa, lembrando que se uma das coisas que eles falavam, que você era gay, porque você pouco teve a ausência do pai, ali você teria a presença de uma família. E aí ali era ensinado... Eu não morei lá, tá, gente? Eles sugeriram eu morar lá e eu me recusei. Fui punido por isso, porque eu não quis morar lá. E tinha coisas tipo... Não, se alguém peidar aqui, tem que peidar mesmo, porque que isso é ser homem. Ser homem é escarrar, ser homem é peidar, ser homem é essas coisas, né? E era um lugar também que tinha controle. Eu não digo que era cárcere privado, porque você podia sair e voltar. Mas eu tenho um amigo que ele é muito conhecido por bater contra a fura gay, e ele fala que para ele era cárcere privado. Ele morou na casa, então não quero anular a experiência dele. Então, algumas coisas que pessoas viveram e eu não vivi. Eu não vivi cárcere privado, eu não vivi violência física, não vivi eletrochoque. A sugestão, né?
Mas eu tenho esse amigo que ele falou que sugeriram a ele ter eletrochoque para curar a homossexualidade. Me sugeriram não tomar um remédio, porque eu tomava um remédio para baixar a prolactina, que aumentava a minha libido. E aí eu fui sugerido que eu deveria não tomar esse remédio, mesmo por indicação médica. Eu fui sugerido. Eu saí 2 momentos. Eu saí um momento que eu não concordava e o outro momento eu voltei, porque eu não tinha essa rede de apoio, e voltei. E a sensação é de uma vida meio que perdida e tudo mais, né? Tudo mais. Terminando, para mim é perder individualidade, punição, e me dá muita ideia de que eram pessoas frustradas, líderes frustrados, que queriam botar em cima de mim para se sentir um pouco superior. Então, essa é a ideia, né? E para dizer que eu sou curado da cura gay, hoje eu sou um homem casado com um homem, eu vivenciei igrejas inclusivas, porque para mim a questão da religião fez sentido para mim, mas as igrejas inclusivas eram muito iguais igrejas, só que com pessoas gays. E não fazia sentido para mim condenar o aborto, por exemplo. Nunca fez sentido. E nessas igrejas se condena o aborto. Não fazia sentido para mim a questão de como eles manejavam o dízimo. E para mim não faz sentido como eles manejam o dízimo. E aí eu rompo com essa igreja, e aí tem várias igrejas inclusivas, tá? Contemporânea, são várias. E aí eu rompo com essa igreja e vou para uma igreja progressista. Muitos devem conhecer o pastor Henrique, né? Esse daqui, que é deputado federal. Eu sou da igreja dele. E a gente tem muita coisa diferente nessa igreja. A gente não condena o aborto, a gente não condena pessoas trans, a gente não condena religiões de matrizes africanas, pelo contrário, a gente é mega ecumênico. Então, hoje, para mim, faz sentido essa igreja, e afinal, porque a comunidade de fé, mais do que uma religião, para mim, me importa. E aí eu termino com essa foto, que para mim é um sorriso. Eu consegui ressignificar tudo isso. Enfim. Falei demais, gente. Acabei. Falou lindamente, Rô, lindamente. Obrigado. Lindo, emocionante, muito emocionante, né? Tudo, do início ao fim. A gente vai ter até meio-dia, gente, só para a gente dar um limite, tá? Fernanda levantou a mão, então pode abrir e fazer a pergunta. Eu sou só agradecimentos e eu estou emocionada porque me moveu muito aquele vídeo, muito mesmo, assim, sabe? Então, de lá eu vim emendando. Obrigado. Eu acho que a Fernanda falou que não, né, Fernanda? Você está no carro aí. Posso falar? Tem mais alguém que levantou? Rodrigo, eu estou encantadíssima também. Acho que o que a sensação aí é de ter falado demais, mas acho que a sensação aqui é que tem muito aprendizado da vida, que tem muita coleta, né, assim, das suas experiências, do seu processo e também de conteúdo, assim, que eu me sinto muito grata, assim, porque eu já tenho falado disso aqui em alguns encontros que eu participo, que é meio que um letramento mesmo, né? Assim, a gente vai aprendendo as expressões, a gente vai aprendendo o que já pesquisaram nesse campo, o que já estão dando nome, né? E uma coisa que ficou muito forte para mim, talvez porque tenha a ver com a minha pesquisa, é que tem muitas aproximações, né, assim, no caso, assim, do que eu pesquisei com relação à inferioridade feminina, trauma, né, e só vai validando cada vez mais, assim, no campo junguiano, que isso trata de um complexo cultural, né, e daquela noção que a gente discutiu aqui mesmo, né, assim, e vai ficando cada vez mais claro, assim, hoje, essa semana eu estava lendo um texto mais antigo sobre masculinidade, e tudo aquilo que falava de masculinidade falava de mim também,
né? Eu falar atravessa, só que talvez com outros nomes e com outras questões. Então, acho que isso ajuda a gente ampliar ainda mais o olhar para essa questão do complexo cultural, da violência, né? Daquilo que não foge da norma, daquilo que é visto como inferior. Amei, assim, a analogia, né, da trans que mata o homem, né? Eu acho que diz muito disso, né? Dessa inferioridade do feminino, né? Que se transpõe ali pro masculino, enfim. E ao mesmo tempo que a gente pode criar generalizações e pensar nisso como um complexo cultural, o legal aqui do departamento é que a gente também, assim, a cada um que vem aqui, né? A gente vai sentindo que a gente tem que tomar cuidado com as generalizações, porque em cada campo tem muita especificidade, tem muita dor, né, também para ser sentida, e que é isso que você falou ali, né, da terapia afirmativa, da homofobia internalizada, né, que assim como o machismo internalizado, né, o machismo estrutural, eu fiquei pensando se não tem uma relação com o estrutural, sabe? O racismo estrutural, o machismo estrutural, né? Assim, que a gente incorpora mesmo, e que a gente precisa entrar em contato até para ter essa abertura na clínica também. Tinha mais alguma coisa que eu tinha que pensar? Ah, sim, e pensando sobre o trauma, né? Ali quando você falou, né, da terapia afirmativa, que a gente precisa lembrar que são clientes que passaram, né, por situações estressoras, assim, e aí eu penso como um trauma recorrente, né, que é essa questão de vivenciar o preconceito desde pequenininho lá na família, enfim. Essa semana na clínica, atendendo uma mãe de um adolescente que está passando pelo processo de transição, né, só que é uma mãe progressista, né, que assim, desde o começo ela nunca questionou, ela só ficou pensando que ela precisava ter mais elementos para entender o processo, né, que a formação dele, uma mãe solo, então a formação dele desde o começo da infância, assim, sempre em escolas mais progressistas, democráticas, né, assim, branco, de classe média, com vários acessos. E aí, agora eu fui para a faculdade, ela agora, né? Desculpa até, gente. Porque eu acompanhei todo o processo do ele e agora tá virando ela, e né, assim, a gente vai prestando atenção na linguagem. E aí, sei que eu estou me estendendo, mas assim, agora indo para a faculdade e o medo da mãe, da violência, né, assim, das ameaças desse mundo fora da bolha ali, né? Só que a mãe sente esse medo muito mais do que ela. E aí eu fiquei pensando se não tem a ver com a ausência desse trauma, sabe? Por não ter passado por muitas situações constrangedoras ainda na vida, é uma coisa recente na vida dela, o quanto que está mais fácil passar por esse processo, que a gente até estranhou, assim, no começo, porque não teve tanta vivência traumática desde pequeno, sabe? Assim, sempre a existência foi aceita daquele jeito. E dentro das bolinhas que ela viveu, sabe? Enfim, era uma reflexão que eu queria trazer para cá, juntando aí com essa ideia dos sofrimentos. A gente não vai poder se estender tanto, mas que fique aí até o espaço para a gente falar mais disso, né? Mas eu penso isso, Patrícia, assim, quanto que para ela foi... Eu não quero botar que é mais fácil do que para outras pessoas, porque não é isso, né? Mas, ao mesmo tempo, como que ela consegue ter uma ideia de pertencimento melhor, né? Então, é o que ele te brinca, eu queria ser o homem bi hoje,
né? Porque eu possivelmente teria passado menos, possivelmente, eu estou falando de lugar privilegiado, né, da bolha que eu estou, teria passado menos bullying do que eu passei. O adolescente Rodrigo, se fosse hoje, não teria tido a mesma vivência de um adolescente Rodrigo, né, lá atrás. Então, eu acho que, embora eu acho também que também é a forma dela existir também, né? Então, se ela não faz isso, ela também não existe. Então, para ela é natural, como para os cis é natural estudar. Então, diminui um pouco também o medo, enfim, só pensei nisso. Mas acho que é bom para eles pensar mesmo, né? Fala, Olivia. Fecha com Olivia, tá bom, gente? Tá bom, Rô? Tá bom. Lembrando que a gente tem sempre o grupo para a gente continuar com os Sim. nossos encontros e discussões, e eu vou convidar que a gente coloque, porque é tanto para a gente digerir, que pode ficar uma colocação, uma lembrança, uma pergunta, uma inquietação, e a gente continua lá. Eu queria, em relação ao que a Patrícia trouxe, né, Rodrigo colocou, como o meu trabalho hoje é mais direcionado para pais e mães de pessoas LGBT, que ia aprender mais, né, então eu aprendo eles, o que eu tenho trazido e tenho percebido, tem a questão do tempo mesmo, hoje a gente vive um outro momento, Rodrigo, como você traz, né, se sua adolescência, quando você fala, né, desse beijo, desse amor que você não viveu, né, meu filho fala que tem essa lacuna, né, não viveu o que a gente vive na adolescência. Mas o que eu queria trazer agora era assim, eu tenho trazido muito para essas famílias que quanto mais esses jovens se sentem podem existir como eles são dentro do ambiente familiar, mais eles estão preparados para lidar com as adversidades que virão do mundo lá fora. Quando essa questão já começa dentro da família, aí eles vão estar muito mais vulneráveis e suscetíveis. Então, eu não sei se é o caso dessa jovem, né? Mas certamente, com todos os medos da mãe, ela pode existir como ela é, e isso vai dar a ela uma condição, com certeza, diferenciada de lidar com o que está por vir. Queria só fechar nisso e falar a importância do papel da família nesse momento. É isso aí. Obrigadinho. Perfeito. Eu fico só pensando também, né, assim, como são níveis, camadas e camadas, assim, né, porque eu fico pensando, mesmo quando a gente já tem um discurso mais progressista, né, mesmo quando o Rodrigo tocou em coisas muito importantes, né, porque quando ele fala assim, as travestis hoje, eu amo que elas existam, né, assim, porque eu acho que vai mexer numa coisa que vai despatologizando cada vez mais e vai pondo a disforia no mundo mesmo, né? Assim, que nem o Preciado quer, porque fica aquela coisa assim. Então, a pessoa, na verdade, ela nasceu isso, ela se sente isso, ela faz uma transição para isso, então ela está equivocada, é só a gente corrigi-la, né? Assim, que não é isso que todo mundo sente, tá tudo bem, mas cada um pode ser o que quiser, né? Mas, assim, mexe numa coisa em nível coletivo, que ainda a gente está pressupondo duas estruturas, então, né? E ainda a gente está pressupondo alguém que está errado e que tem que desviar em relação... tem um desvio em relação a uma norma que é dada como certa, né? Assim, e eu estou pensando, as travestis, para mim, nesse sentido, são corpos que me encantam, porque, né, quando a Helena Vieira fala, eu tenho um pau de mulher, eu acho maravilhoso, né, assim, porque eu construo ser mulher como eu quiser, né, assim, e chamo de mulher e pronto, sabe, assim, porque eu me sinto assim, né, então, eu acho isso maravilhoso, porque devolve a disforia para o mundo, né, devolve um pouco esse sentimento, essa coisa de, por que precisa ser isso, né, por que precisa ser dois, e eu acho que mexe num medo muito fundamental que eu gostaria de explorar, eu gostaria que a gente pudesse falar dessas coisas aqui mais, né, porque eu acho que a identidade da gente já nasce atrelada a essa estrutura, né, você é alguém, você tem inteligibilidade social, no momento em que você nasce, você é homem ou é mulher, né, tanto os corpos intersexo quanto as travestis, para mim, são, assim, incríveis nesse sentido, porque denunciam isso, né, mas como é difícil a gente ter uma identidade fora disso, né, assim, como dá pânico mesmo, né. Sim, incluindo, eu acho que até um lugar de permissão, isso tudo, né? O quanto a gente tem autorização de permissão ou não, né? Por exemplo, E inteligibilidade social, né? Perfeito. Eu fui para São Paulo lá, tanto no congresso no Freedom, como no congresso que eu fui na semana anterior para São Paulo, eu fui de unha pintada.
E por que eu fui de unha pintada? Porque eu percebi que a primeira vez na vida e a única vez que eu pintei unha foi pro Halloween. Uhum. Que eu botei uma camisa mais longa, que virou um vestido de Cinderela, botei uma peruca e fui de Cinderela, e aí eu pintei a unha. E aí eu falei, gente, por que meu corpo só pode ser assim quando eu tô no Halloween? Por que eu não posso pintar minha unha? E aí eu fui para os congressos de unha pintada. E aí esse lugar da permissão foi interessante, porque teve uma senhora do meu lado lá na Frida que falou assim, olha, eu sou mulher e eu queria ter a coragem de pintar a unha dessa cor, e eu não tenho. Eu só me autorizo a pintar a unha clara. No máximo vermelho, mas a única cor sem ser clara é o vermelho. O resto eu não me permito, porque eu não posso. E aí eu falei, gente, que lugar é esse que nós estamos? Né? E na semana anterior, eu estava lá no Congresso de Sexualidade, e aí as mulheres estavam falando que elas não conseguem usar nos congressos tênis, porque, afinal de contas, elas ficam achando os olhares, mas elas próprias não conseguem. Então, elas só usam sapato. Aí teve uma que falou, meu pé tá doendo pra caraca. E eu não consigo não usar sapato que seja um pouco mais social. E aí eu tava de Crocs, ela olhou pra minha cara, eu falei, você tá de Crocs? Eu falei, claro, eu tenho facite plantar, eu vou dar como, né? Enfim. E é isso que você falou, Érica, acho que esse lugar de como que a gente tá nesse sistema, né? E aí, permite ou não permite? Enfim. É isso então, né, Eriquinha? Sim, minha gente. Rodrigo, mais uma vez, muito grata. Minha gente, vocês. um beijo carinhoso em cada um. Incrível, Rô. Incrível. Obrigado, gente. Muito. Obrigado a vocês, tá? Muito bom. Muito bom. Muito bom estar aqui. Beijo a todos. Beijo.